Esse é um trabalho de instalação do Ubuntu Game Pack. Trabalho pela instituição FSG, Faculdade da Serra Gaúcha, para a disciplina de Sistemas Operacionais. Os integrantes do trabalho são o Iago Costa Lima, o Jonathan da Conceição e o Matheus Kotterle. E o objetivo desse trabalho é seguir o passo a passo de instalação do Ubuntu Game Pack numa VM do VirtualBox, e também no final informações sobre o próprio Ubuntu Game Pack. A ferramenta de gravação utilizada vai ser o VirtualBox. O site para download do Ubuntu Game Pack é o do ualinux.com. O Ualinux é a empresa que desenvolveu o Game Pack para o Ubuntu, né, numa distro única. E nesse vídeo nós vamos seguir o passo a passo da instalação do Ubuntu Game Pack no Hyper-V. Bom, para instalar o Ubuntu Game Pack nós precisamos criar uma nova máquina virtual no VirtualBox. Então, vamos clicar em Novo. O nome da máquina virtual pode ser Ubuntu GP, Ubuntu Game Pack. Local de armazenamento, pasta da máquina no desktop. Eu vou colocar no meu disco secundário, mas tu pode escolher em qualquer lugar, desde que tenha espaço em disco. Eu vou criar uma pasta nova, na verdade, eu acredito que não precisa, porque ele cria automático, mas só por garantia uma pasta para ele, tipo Linux, sim, Ubuntu Game Pack e versão Ubuntu 64. Memória pro Ubuntu Game Pack, o recomendado é 2 MB. Na verdade, o recomendado não, o mínimo necessário para instalação é 2 MB, o recomendado é 4 MB, que é o que eu vou utilizar aqui para instalação. Eu já fiz uma instalação uma vez com 2 MB e ele fica um tanto quanto lento. É melhor seguir o recomendado mesmo de 4 MB de RAM. Criar um novo disco agora. Normalmente essa é a opção correta, a não ser que você já tenha criado um disco existente. Como eu não tenho, eu vou selecionar a opção criar um disco virtual agora. Eu vou criar um VHD. De tamanho fixo. Na verdade eu vou colocar ele com 40 GB. Para esse Ubuntu aqui, eu acredito que é o suficiente. Depois dá pra aumentar ou diminuir o espaço alocado para esse disco.
Aqui então o VirtualBox terminou a criação da VM do Ubuntu GP e a primeira coisa que a gente precisa fazer é alterar a quantidade de processadores da VM, que ele cria automaticamente com um só. Configurações, processador, ele cria com um. O mínimo de processamento recomendado é 2 e o recomendado para uso é 4. Eu vou criar com 4 aqui. Deixa eu ver outra coisa que eu preciso validar. Eu acho que ele não... ele não adicionou o CD de instalação durante o processo de criação da VM. Vamos escolher o disco do Ubuntu, aquele realizado pelo download no Linux. Os links de download do Ubuntu estarão todos na descrição do vídeo, do Ubuntu, do VirtualBox, todos os links na descrição. Esse aqui é para a gente poder instalar o Ubuntu na nossa VM criada, né? A VM não tem nada atualmente, só um disco vazio. Nós vamos iniciar ela. O VirtualBox pede a instalação do disco de hospedeiro para comunicação entre a máquina virtual e o computador físico, né? Podemos iniciar. No bootable medium found. O que aconteceu aqui? Ele não encontrou o disco de inicialização, disco óptico. Ele está com o do hospedeiro porque eu cliquei OK ali e ele substituiu o do Ubuntu Game Pack por o do hospedeiro, né? Obviamente o do hospedeiro tem que instalar depois que o sistema operacional já está instalado. Então vamos voltar para o Ubuntu. Deixa eu ver se eu consigo reiniciar ela. Máquina, reiniciar. Agora ele vai entrar no instalação do Ubuntu Game Pack. Essa instalação é um pouco pesada, ele tem bastante coisa para instalar, mas o passo a passo é bem simples. Eu acredito que com 4 processadores e 4 GB de RAM, 4 MB de RAM, ele deve instalar mais rápido do que da última vez.
O Ubuntu terminou de carregar o CD de instalação. Essa é a tela inicial de instalação do Ubuntu. Eu vou deixar temos a opção de português Brasil, mas eu vou deixar em inglês a instalação aqui para mim. Try Ubuntu seria para iniciar o Ubuntu na VM direto pelo CD, né? Como se fosse um live boot do CD direto, sem instalação. Nós aqui vamos instalar, então instala o Ubuntu Game Pack. Como eu disse, eu vou deixar a instalação para mim em inglês, mas ele tem a opção em português aqui em algum lugar. Ele tem português. Aqui, ele tem português Brasil. Mas a configuração de teclado e a linguagem para mim funcionam melhor em inglês. Essa tela está perguntando sobre atualização e outros softwares. Aqui ele está perguntando aplicativos que a gente gostaria de instalar direto com a instalação do Ubuntu. Eu vou selecionar Normal Installation. Ele vai instalar todos os aplicativos padrão, browser, Office. Ele já vem com jogos padrão, né? É o Game Pack, afinal. E algumas opções de mídia. Se tu não quiser nada disso instalado, tu pode selecionar Minimal Installation, que ele vai instalar só o browser e aplicações básicas de uso. Outras opções, download de updates enquanto ele instala o Ubuntu Game Pack, sim, eu vou deixar marcado para ele já atualizar enquanto ele faz a instalação do sistema. Instalação de third-party software não é necessário nessa nossa instalação aqui, eu vou deixar desmarcado. Instalação de software gráfico e Wi-Fi. Hardware gráfico eu acredito que eu vou instalar depois, e Wi-Fi não vai ser necessário nem instalado nessa aplicação. Nessa tela ele está perguntando sobre o tipo de instalação, se nós vamos apagar o disco e fazer a instalação do sistema no disco selecionado, que é aquele disco que nós criamos de 40 GB para essa VM, ou alguma outra
opção de configuração, nós vamos selecionar essa aqui mesmo. É só o padrão, ele vai formatar o disco e instalar o Ubuntu nele. Nós vamos clicar em Install Now, né? Instalar agora. Ele está avisando que vai ser formatado o disco, a partição aqui. Nós vamos continuar. Aqui ele está selecionando a região para o fuso horário e configurações de hora e data. Para mim está correto este fuso horário. Aqui ele está pedindo configurações de criação do usuário principal. Vou criar o usuário admin local. O nome do computador eu vou deixar o padrão. Esse username mesmo. Uma senha para este usuário. E eu vou deixar selecionado para ele exigir a senha ao fazer login. E ele já vai criar este usuário na instalação do sistema operacional. Aqui o Ubuntu terminou a instalação. E nós vamos reiniciar para concluir. Ele ainda está com o disco conectado. Eu acredito que a gente vai ter que tirar o disco para iniciar o sistema agora já instalado. Só verificar qual inicialização aqui ele vai seguir. Ele já disse aqui na tela, remova o disco de instalação e pressione Enter. Dispositivos, disco, remover disco, Enter. Ele já iniciou com o usuário que nós criamos. Ele vai me pedir a senha do usuário. A resolução aqui a gente pode ajustar depois. E aqui ele já inicia com o Firefox aberto na página do UA Linux. E o Firefox, como iniciou pela primeira vez, já abre também na
página do Mozilla. E a página inicial do Ubuntu Game Pack. Ele pede o tipo de teclado, o meu é opções de privacidade, ativar a localização, vou deixar desativado. Login em contas, não vou fazer login nenhum, eu vou pular essa parte. E aqui está pronto para iniciar o Ubuntu Game Pack. Ele já instalou Steam. E aqui é o update que ele já fez o download. Eu vou instalar esse update aqui. E é isso, está instalado o Ubuntu Game Pack. Agora é só configurar a resolução da tela, verificar as configurações de vídeo. E está pronto para instalar jogos ou jogar aqueles que já tem instalados. O Ubuntu Game Pack foi criado por uma empresa ucraniana, o Linux, com o objetivo de ser uma plataforma Linux desenvolvida especificamente para jogo, mantido pela Linux. Eles criaram e mantêm as atualizações, e eu acredito que foi criado em 2017. Eu não tenho muitas informações sobre o Game Pack, porque a empresa é ucraniana e a maioria das informações está em alfabeto cirílico. Não custa nada para utilizar o sistema, é um código aberto, né? Completamente gratuito. Ele usa um sistema de arquivos ext4, mesmo do Ubuntu, né? E o Ubuntu Game Pack é uma distribuição de Ubuntu com drives específicos para jogo. Linguagem de programação é em C, a mesma linguagem de programação do Ubuntu. Compatibilidades são basicamente as mesmas de Ubuntu, especificamente jogos. O objetivo, né, da distribuição é suportar a maior quantidade de jogos possível. E incompatibilidades, programas especificamente para Windows que normalmente não rodam em Linux. E os aspectos de segurança padrão do Ubuntu se aplicam. E aqui nessa página do Linux eles têm algumas certificações em segurança. Eu acredito que eles têm alguns desenvolvimentos próprios de segurança para essa distribuição. Acredito que deve dar para traduzir aqui no Google Tradutor. Mas eles têm tudo na página. O link vai estar na descrição, mas eles têm aqui na página deles os aspectos de segurança. A aplicação escolhida foi o Spotify. E nós vamos instalar o Spotify aqui na Ubuntu Game Pack com o comando snap install
e o nome da aplicação Spotify. Ele vai fazer o download do pacote. O comando snap é nativo do Ubuntu. Ele mudou a resolução aqui da máquina virtual na instalação, mas tudo bem, a gente pode alterar de volta depois. E o Spotify foi instalado. Spotify. Vamos reverter aqui a resolução. É só ele carregar o Spotify aqui. Feito. Ele tá pedindo login no Spotify. É isso aí. O jogo escolhido para instalação foi o Doom. E para rodar ele, primeiro a gente precisa instalar a plataforma PRBoom. E a gente vai fazer com o seguinte comando: apt install PRBoom plus. Yes. Após a instalação do PRBoom Plus, a gente precisa instalar o Xandronum. E a gente obtém isso com a execução destes comandos. Aqui eles já foram executados e o Xandronum está instalado. Dentro do Xandronum a gente precisa criar um diretório para salvar os arquivos do jogo. Vamos fazer isso agora. Feito. Para iniciar o jogo, basta procurar pela fase. Tem a fase 1 e a fase 2 já prontas para jogar. Vamos iniciar um novo jogo. E é isso aí. Bem simples de fazer a instalação. E está
funcionando o jogo. Na segunda fase, na verdade.